Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. Eu lerei com vocês a partir do versículo 31 até o versículo 24 do capítulo 30. Gênesis, capítulo 29, versículo 31, até o capítulo 30, versículo 24. Farei a leitura da palavra do Senhor, peço que vocês acompanhem silenciosamente, atentamente e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva. Tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho a Jacó. E então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz, e lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o 6º filho. E disse:
Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler tua palavra, palavra da qual nós necessitamos para viver a nossa vida de maneira sóbria, sábia, dirigida, poderosa no mundo no qual nós vivemos. A tua palavra é o nosso alimento. Nós carecemos da tua palavra dia e noite. Por isso a nossa oração nesta manhã é que o Senhor nos alimente com a tua bendita palavra. Toma o nosso coração em tuas mãos e faze aquilo que apenas o Senhor sabe e pode fazer com ele, que é redirigi-lo para o Senhor. Faze isso com todos nós, com aqueles que nos acompanham eventualmente à distância, para que nós glorifiquemos o Senhor ao longo de nossa vida. Ouve nossa oração, Senhor, porque a fazemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor e amado de nossas almas. Amém. Irmãos, Gênesis é o livro das origens. Da origem da realidade, narrada do capítulo 1 até o capítulo de número 11, e da origem do povo de Israel, narrada a partir do capítulo 12 até o final do livro, o capítulo de número 50. Tudo indica que o livro de Gênesis foi escrito quando este povo, o povo de Israel, ou os hebreus, estavam saindo do Egito depois de um longo período de escravidão e se encaminhando à terra de Canaã sob a liderança de Moisés. E certamente depois de 400 anos ouvindo outros relatos de origem, outras respostas a respeito de quem eles eram, eles tinham muitas perguntas a fazer. E o Gênesis foi escrito com esta finalidade: responder questões fundamentais a respeito da origem do povo de Deus. A passagem de hoje tem um lugar especial neste propósito. Quem está familiarizado com a história de Israel sabe que o povo se organizava em tribos, mais especificamente 12. E esta passagem relata a origem delas. Quando é que essas tribos surgiram? E seu tema teológico parece ser o mesmo da passagem anterior exposta por mim em minha última mensagem, o tema da providência de Deus. Mas enquanto aquela passagem enfatizava a maneira silenciosa e a maneira, às vezes, irônica, como a providência de Deus trabalhou na história para trazer redenção ao seu povo, esta passagem enfatiza a maneira misericordiosa como essa providência faz isso. Portanto, nós vamos ver nesta manhã que o projeto redentor de Deus, guiado por sua soberana providência, avança em meio às inúmeras distorções promovidas pela idolatria humana. Eu vou repetir isso porque eu sei que alguns de vocês gostam de anotar. O que nós vamos ver nesta manhã é que o projeto redentor de Deus, conduzido por sua soberana providência, avança em meio às inúmeras distorções que são promovidas pela
idolatria humana. O texto é o relato de um casamento em guerra. Um casamento que, como nós vimos na última mensagem, envolvia duas irmãs que, em virtude da ganância e da malícia do seu pai, tinham se tornado esposas de um mesmo homem, um tal Jacó. E talvez você já tenha se perguntado se a inclusão de relatos como este na Bíblia significa que Deus aprova ou significa que Deus já aprovou a poligamia. E se você tem se perguntado isso desde a última mensagem, quando nós falamos de Jacó se casando com Lia e com Raquel, eu quero que você saiba que a resposta é não. Este é um relato de como as coisas aconteceram, não de como as coisas devem ser ou como elas deveriam ser. E a inclusão deste relato na Bíblia, ao invés de significar que Deus aprova ou que Deus um dia já aprovou a poligamia, apenas significa que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia relata os acontecimentos da história do povo de Deus sem nenhum tipo de manipulação. Porque a história da Bíblia não é a de pessoas que são salvas por fazerem tudo certo, mas é a história de um Deus que, sem nunca deixar de fazer o que é certo, salva pessoas que frequentemente fazem tudo errado. E isso é o que nós vamos ver nesta passagem, nesta manhã, a começar pela primeira personagem dele, que é a filha mais velha, Lia. E o que eu quero que você perceba é que Lia é apresentada nesta passagem como uma mulher que tem um coração sedento pelo amor romântico. Ela era a irmã mais velha. Segundo o texto, era também a menos atraente e tinha se casado com Jacó, não exatamente porque ele a amasse, mas porque ele tinha sido enganado pelo pai dela em uma relação do tipo comercial. Na verdade, Jacó amava a outra, Raquel, que era a mais nova e também mais bonita. A condição de Lia não era confortável. Ela foi usada como moeda de troca pelo seu próprio pai, para que ele tivesse mão de obra por 7 anos em sua casa. E por isso é extremamente natural que, ao ler a história de Lia, nós nos apiedemos dela. Mas veja qual é a primeira coisa que o texto diz a respeito de Lia. Versículo 31. O texto diz que Deus a tinha visto e a tinha abençoado. O que é que nós esperamos quando alguém é visto e é abençoado por Deus? O que nós esperamos é que ele se torne um adorador e que ele viva em função daquele Deus que olhou para ele misericordiosamente e o abençoou. E eu quero que você perceba que não é isso que Lia faz nesta passagem. Ela tinha sido amada por Deus, mas ela vive em função do amor de Jacó. O seu coração era sedento por amor romântico. E como isso lhe faltava, pouco importava que Deus a tivesse visto e pouco importava para ela que Deus tivesse atentado para a sua miséria. E o nome que nós damos a isso é idolatria. Quando alguma coisa criada ocupa o nosso coração como fonte de sentido, como fonte de significado, como fonte da nossa realização. Lia é apresentada inicialmente nesta passagem como um coração fascinado pelo pecado da idolatria.
E os seus efeitos para Lia e para o seu entorno foram desastrosos. Percebam que, além de menosprezar o bem que Deus havia feito a ela, a idolatria fez com que, em primeiro lugar, Lia seguisse as pegadas de seu pai e transformasse os seus filhos naquilo que ela tinha sido transformada por ele. Em quê? Moeda de troca. Ela começou a ter um filho atrás do outro, não exatamente porque os amasse, não exatamente porque gostaria de servi-los, mas porque esperava, através deles, conquistar o amor do seu marido Jacó. Sim, Lia é feita moeda de troca por seu pai, mas por causa de sua idolatria, ela repete em sua vida e casamento aquilo que acontecera com ela, com os seus filhos. E em segundo lugar, isso fez com que Lia experimentasse decepção e passasse um longo tempo insatisfeita. O texto diz que nasceram-lhe 3 filhos, na verdade, 4. Nós não estamos falando aqui de um período menor, portanto, do que 4 anos. Porque se cada gestação dura mais ou menos 9 meses, tem o seu tempo de recuperação para que alguém se torne ou fique grávida de novo, nós estamos falando pelo menos de um período de 4 ou 5 anos até que Lia tivesse esses 4 filhos. Mas nenhum deles foi capaz de satisfazer o anseio do seu coração. Pelo menos pelos primeiros 4 anos de seu casamento, embora fosse tendo filhos com o ventre aberto pelo Senhor, Lia era uma mulher decepcionada e insatisfeita. O texto até diz que ela termina a primeira parte dele diferente. Mas eu quero que você perceba que isso não acontece porque ela encontrou aquilo que procurava. Em nenhum momento o texto diz que depois que Judá nasceu, Jacó começou a olhar diferente para ela. E entenda uma coisa, essa é a maior bênção que Lia podia ter recebido. Que bênção? A bênção da idolatria não satisfeita. Essa é a maior bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem uma tendência a uma idolatria em seu coração, a maior bênção que você pode receber é não tê-la satisfeita. Sabe por quê? Porque quando nós estamos envolvidos na idolatria, quando nós conseguimos aquilo que nós queremos por meio dela, nós dificilmente percebemos o quanto os nossos ídolos exercem poder sobre nós. Quando a gente está tomado pela idolatria e tudo vai dando certo na nossa vida, a gente imagina que Deus está nos abençoando da maneira como nós estamos fazendo, enquanto, na verdade, não é assim. Veja, Deus não satisfez a idolatria do coração de Lia. O que mudou temporariamente no final dessa passagem não foi a condição dela, foi a perspectiva dela. O texto diz que ela cessa de dar à luz, versículo 35, e essa é uma expressão ambígua. Ela significa tanto, ela agora biologicamente não tem mais condições de ter filho, mas isso também significa, ela parou com esse negócio de ficar tendo um filho atrás do outro para alcançar o amor do homem que ela amava. Por quê? Porque depois do 4º filho, ao invés de dizer, agora o meu marido me amará, ela diz, agora louvarei o Senhor. Alguma coisa aconteceu, o texto não nos diz o que é, que fez com que Lia, embora permanecesse na mesma condição, tivesse a sua perspectiva mudada quanto à maneira como ela estava vivendo. Essa é Lia. Ela tem o que Raquel não tem, filhos. Mas ela não se sente realizada,
porque ela idolatra o que Raquel tem, que é o amor do tal Jacó. Raquel não é nem um pouquinho diferente. Ela tem o que Lia não tem, o amor de Jacó, mas ela também não se sente realizada, porque ela idolatra aquilo que Lia tem. E é importante lembrar que Raquel não é a primeira mulher estéril dessa história. Sara e Rebeca, antes dela, foram estéreis por muito mais tempo do que o tempo que nós estamos vendo aqui. E apesar das suas fraquezas, Rebeca e Sara não eram perfeitas, longe disso, elas oraram ao Senhor. E Deus atendeu a oração delas e lhes abriu o ventre. Possivelmente Raquel conhecia essa história, mas não é isso que ela faz. Porque os seus olhos estavam postos nela própria e não estavam postos no Senhor. Ela estava tentando se autoafirmar, imaginando que para isso ela precisava ter filhos. Veja o cenário. Lia amava mais Jacó do que Deus. Raquel amava mais ter filhos do que Deus. E os efeitos deste amor idólatra também foram desastrosos. Primeiro, ela foi tomada de ciúmes. Veja a tolice. Ela era a mulher amada, mas ela está com ciúmes da mulher que o seu marido rejeitava. Esse é o tipo de lugar onde a idolatria coloca você. Ela faz você fazer as maiores tolices da sua existência. Em segundo lugar, ela entra em conflito com o homem a quem ela ama e que o ama e o confronta raivosamente com uma exigência sem sentido. Olha o versículo 1. Dê-me filhos, do contrário eu morrerei. Por que essa é uma exigência sem sentido? Ora, porque a falta de filhos de Raquel se devia à sua esterilidade, não à incapacidade ou à falta de vontade de Jacó. E se você conhece a história de Raquel, você sabe que, a bem da verdade, ela não sabia o que estava pedindo. Ela morreria ao dar à luz o segundo filho, no parto dele, Benjamim. É só você olhar Gênesis capítulo 35, versículo 18. E em terceiro lugar, além de ser tomada de ciúmes, além de entrar em conflito com o homem que a ama, Raquel entra em uma guerra duradoura com a sua irmã, lutando com as armas furadas que ela possui. O desespero idólatra de Raquel faz com que ela recorresse a uma estratégia que já tinha fracassado no passado, com Sara e com Agar. Ela toma a sua serva, uma mulher chamada Bila, e a entrega a Jacó para que ele a desse filhos através da relação com a sua serva. E o texto diz que ele dá 2, que são recebidos por Raquel. Muita atenção nisso. Não exatamente como bênção de Deus. É claro, ela está lendo as coisas, ela sabe que esse negócio de gerar filhos tem a ver com Deus, então ela até diz que foi Deus que deu. Mas deu para quê? Veja só, para vindicar a sua própria justiça, a sua justiça própria, e para dar a ela o que ela tanto desejava, que era a autoafirmação diante da sua irmã. E o texto diz que essa iniciativa de Raquel reacende a idolatria no coração de Lia, que decide usar as mesmas armas para acirrar a batalha. Ela pega a sua serva Zilpa, entrega a Jacó, e amplia o placar, que a essa altura já estava 4-2, para 6-2 no jogo entre Raquel e Lia, no meio deste casamento.
Você consegue perceber a confusão que a idolatria causou neste núcleo familiar da família da aliança? Nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando do povo escolhido. Mas aqui no meio existe engano, poligamia, individualismo, rivalidade, competição, filhos transformados em objeto de autorrealização. Tudo isso é visto neste lugar como um sinônimo ou como um efeito da idolatria presente no coração do povo. E o capítulo principal da novela nem chegou ainda. A partir do versículo 14, deixando esse relato mais geral, o texto relata uma ocasião em que Rúben, o filho mais velho de Lia, colhendo trigo, encontra algumas mandrágoras. E a pergunta é: que é isso, pastor? Mandrágoras. Bem, mandrágora era uma planta que parece que não era muito comum, porque o texto destaca o fato de Rúben ter encontrado esta planta, que, ao que tudo indica, tinha as suas raízes comestíveis e que estava associada na época à fertilidade, talvez por causa do formato das suas raízes. Depois, não precisa fazer agora, tá? Você dá uma gugada lá no seu aparelho celular ou no seu computador e procura a raiz de uma mandrágora. E você vai perceber que ela lembra a silhueta de um corpo humano. Às vezes, a silhueta do corpo de uma mulher, outras vezes, quando mais gordinha, a silhueta de um bebê. Talvez por isso, as pessoas haviam associado algumas propriedades capazes de ajudar os casais na sua vida relacional e sexual, ou quem sabe até algum tipo de poder místico nesta planta para ajudar as pessoas a gerar filho. O fato é que, ciente da competição que tinha se estabelecido na sua casa, Rúben leva essas mandrágoras para casa feliz, imaginando que talvez a mãe dele pudesse ampliar um pouquinho mais o placar, comendo as raízes da mandrágora que ele tinha levado. E quando Raquel fica sabendo que havia mandrágoras em casa, ela pede a Lia que lhe desse algumas das mandrágoras que Rúben tinha levado. E o que eu quero que você perceba é o que está acontecendo aqui. A família com a qual Deus tinha, com a qual Deus tinha escolhido se relacionar, e a qual Deus tinha prometido uma nova ou uma numerosa geração, está confiando em raiz de mandrágora. Isso é o que está acontecendo neste lugar. Lia reluta, afinal de contas, isso seria dar à rival algo que poderia lhe ser vantajoso, reforçar o time contra o qual a gente está jogando contra. Raquel insiste e propõe que Lia trocasse as mandrágoras por uma noite com Jacó. Talvez Raquel, por ser a mais bonita e a preferida de Jacó, fosse quem controlava as noites naquele casamento meio estranho. E ela diz: olha, se você me der algumas mandrágoras, então eu te entrego o rapazinho hoje à noite. E o que eu quero que você perceba é que o casamento cujos filhos já tinham sido transformados em coisa, se torna agora ele próprio um produto dos interesses idólatras daqueles que o compõem. A relação pai e filho é transformada em uma relação entre pessoa e coisa. A relação entre marido e mulher é transformada na relação entre pessoa e coisa. Isso é o que acontece quando a idolatria é entronizada em nosso coração. Mas veja as ironias da providência. Jacó tinha chegado ali
porque havia trocado o direito de primogenitura com o seu irmão por um prato de comida. O que está acontecendo agora? Ele está sendo trocado por duas irmãs por algumas raízes afrodisíacas. É a ironia da providência de Deus. E embora, veja o verso 17, Raquel tenha terminado com as mandrágoras, quem engravida de novo primeiro é Lia. Em uma clara indicação de que nessa história em que filhos têm um lugar especial, lembra? A redenção viria através de um filho desta família. Deus é quem diz quando e onde eles vão aparecer. Ele é quem está governando a história. E agora, considerados apenas os filhos homens, o jogo está 8-2 para Lia. E a família cada vez mais confusa e cada vez mais quebrada. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu chego nesse ponto da passagem, inevitavelmente me vem a pergunta no coração: e Jacó? Onde estava ele? Ele não deveria ter dado um basta nessa situação e promovido um espírito diferente no seu ambiente familiar? É claro que sim. Ele era o filho da promessa, escolhido para levar adiante a geração do povo de Deus. Mas o texto o apresenta como alguém completamente incapaz de fazer isso. Em todo o relato, Jacó é apresentado como um marido banana que vai de um lado para o outro manipulado pelos caprichos das suas duas esposas. Lia e Raquel falam várias vezes na passagem. Jacó fala apenas uma vez. Elas estão dirigindo o ambiente. Jacó fala uma vez. Talvez o nosso tempo gostasse dessa história aqui. O tempo que quer calar os homens. E não é com sabedoria de um homem que ama ao Senhor que Jacó fala. Jacó fala com a tolice típica de um homem que ama a si mesmo. Quando a esposa dele chega, dá-me filhos ou morrerei. Ao invés dele dizer, Raquel, você sabe que eu não posso te dar filhos, mas nós conhecemos alguém que já abriu o ventre de minha mãe e de minha avó. Vamos buscá-lo em oração. O que Jacó diz é, você está pensando que eu sou Deus? Que eu que fechei a sua barriga, que não posso dar filhos a você? Essa é a maneira como Jacó lidera o seu lar nesta ocasião. E talvez isso explique por que Jacó se permite a passividade ao longo de todo esse relato. É que, embora ele tivesse que lidar com os efeitos colaterais de toda essa encrenca, talvez não fosse tão ruim para o ego fazer filhos com 4 mulheres ao mesmo tempo. E, através delas, ampliar a mão de obra que o levaria à prosperidade. Por que Jacó não toma uma postura? Por que ele permite que a passividade do pecado, que a passividade em tempo de pecado leve a sua vida para onde ela está sendo levada? Nós temos indícios ao longo da história de Jacó que o coração dele não era muito diferente do coração das suas esposas. Ele também estava tomado por um coração idólatra. Nessa história, só um coração bate em outro ritmo. Não é o coração de Lia, não é o coração de Raquel, não é o coração de Jacó. É o coração do Deus de Jacó.
que está sempre inclinado a abençoar. Irmãos, o texto possui 5 divisões muito bem marcadas pelo movimento das personagens. Olha para a sua Bíblia. Versículo 31 do capítulo 29, o Senhor viu. Versículo 1 do capítulo 30, Raquel viu. Versículo 9 do capítulo 30, Lia viu. Versículo 17 do capítulo 30, o Senhor ouviu. E versículo 22 do capítulo 30, o Senhor se lembrou. O narrador é muito claro na sua estrutura. Ele vai mostrando como é que a dinâmica da narrativa se desenvolve através das ações dessas passagens. E eu quero que você perceba a diferença. Quando Raquel e Lia agem, elas agem em relação a si mesmas. O ato delas é ver. E quem é que elas veem nesta passagem? Elas próprias. Elas estão olhando para a sua própria condição. Quando Deus age, ele age em relação a elas. Ele as vê, ele as ouve e ele se lembra delas. Percebeu a diferença? Raquel e Lia agem movidas por carência, agem movidas por orgulho, agem movidas por competição. Deus não age desta maneira por quem ele é. Deus não tem absolutamente nenhuma carência. Ele haverá de ter orgulho com quem? Ou de quem? Ou afirmar o seu orgulho diante de quem? Ele haverá de competir com quem? O coração de Deus, ao invés de ser movido por carência, por orgulho, por competição, é movido por generosidade. É movido pelo desejo de abençoar os outros. E no meio dessa confusão, Deus faz 2 coisas. Primeiro, Deus vê sofrimento onde nós só vemos transgressão. Aprenda isso. Deus vê sofrimento onde nós vemos apenas transgressão. Quando nós olhamos para Lia e para Raquel e definimos como o texto as define como pessoas idólatras, a nossa tendência é imediatamente dizer: olha lá, está sofrendo porque merece. Olha aí, ó, foi pecar, colheu todas as suas consequências. Isto é verdade. Mas porque o pecado é uma distorção da ordem criada, Raquel e Lia não eram apenas pecadoras. Elas eram também sofredoras. Elas eram pessoas que carregavam sobre os ombros o peso imposto pelo pecado. E o que eu quero que você perceba é que Deus não fez vistas grossas ao pecado delas, mas ele também não ignorou o sofrimento ao qual elas estavam submetidas. E o texto diz que 2 vezes ele se atentou para o sofrimento de Lia e a fez frutífera. E ao final, diz o texto, o olhar misericordioso de Deus se cruzou com Raquel. E ele resolveu fazer por ela, depois de tudo que ela tinha feito, aquilo que nem Jacó, nem as mandrágoras de Rúben eram capazes de fazer. Deus abriu o ventre cerrado de Raquel e lhe deu um filho. Deus vê sofrimento onde nós vemos apenas transgressão. O curioso é que não há evidência de que Raquel tenha ficado satisfeita e não há evidência de que ela tenha depositado as armas da guerra contra a sua irmã. Aliás, o nome que ela deu ao seu filho, José, pode significar que ela ainda não estivesse satisfeita. E estava recebendo o primeiro, já pensando no segundo. Nós somos assim, não somos? Deus nos abençoa e nos dá um. E ao invés de nós ficarmos satisfeitos e dizermos, bendito seja o Senhor, nós já nomeamos o primeiro pensando no segundo.
Mas já tem uma diferença. Agora ela não está mais pedindo a pessoa errada. Agora ela não está mais confiando em raiz de mandrágora. Agora ela está pedindo aquele que pode dar, o Deus cuja misericórdia dura para sempre. Deus, portanto, vê sofrimento onde nós só vemos transgressão. E em segundo lugar, Deus edifica onde nós promovemos destruição. Irmãos, essa parece ser a grande lição desta passagem. O pecado e a rivalidade humana impulsionam a história em uma direção. Mas em meio a este pecado e rivalidade, Deus a direciona para onde lhe apraz. Porque à primeira vista, essa parece apenas a história de um casamento conturbado, onde duas mulheres competem por afeto e por afirmação, mas quando nós olhamos para o todo, nós percebemos que ela é bem mais do que isso. Ela é a história de como a providência misericordiosa de Deus está cumprindo a promessa de que faria de Abraão uma grande nação. Cada filho, preste atenção nisso, cada filho que nasce neste cenário confuso e pecaminoso é o futuro cabeça de uma tribo da nação de Israel. O povo de Deus no Antigo Testamento, por meio do qual seria trazido ao mundo o Redentor. E veja a ironia da providência de Deus de novo. Uma nação formada de uma família que não conseguia se entender. Um povo de toda tribo, língua, nação, um povo formado de uma família que não conseguia se entender. A providência misericordiosa de Deus se encarregaria de transformar esses instrumentos de competição em colunas do povo através do qual viria a redenção. E nós estamos aqui nesta manhã porque ela veio. Não exatamente através destes 12, mas através do descendente de um deles, o quarto filho de Lia, Jesus, que é chamado na Escritura de o leão da tribo de Judá. Jesus que, ao contrário de todos esses personagens aqui, viveu vida impecável. Jamais deu ouvidos a vozes que tentaram cativar o seu coração e desviá-lo do seu propósito. E ele as ouviu. Lembra da tentação no deserto? A voz tentando cativar o seu coração. Ele não permitiu que isso acontecesse. Jesus, que ao invés de gritar por autorrealização, se entregou para conquistar a redenção. Perceba o contraste. Raquel disse: dê-me filhos ou morrerei. Jesus morreu e então disse, Hebreus 2,13, eis-me aqui com os filhos que me deste. Percebeu a inversão? Dê-me filhos ou morrereis. Jesus diz, eu morro. E aqui estão, Pai, os filhos que me deste. Ele entregou a sua vida para que pecadores, por meio da fé, fossem feitos filhos de Deus. Jesus não constrói a sua vida ao custo da vida do outro. Jesus constrói a vida do outro ao custo da sua própria vida. Percebeu a diferença? Nós somos igualzinho Jacó, Lia e Raquel.
pessoas autocentradas, que estão querendo construir a nossa vida ao custo da vida dos outros. Jesus não. Jesus constrói a vida dos outros ao custo da sua própria vida. E hoje, Jesus convida a cada um de nós que está aqui nesta manhã a deixar os nossos ídolos e a confiar nele. Eu não sei qual é a sua história, mas talvez, como Lia, você esteja buscando encontrar no amor romântico aquilo que só Deus pode dar. Talvez esteja dizendo, tudo que eu preciso da minha vida é um marido. Tudo que eu preciso da minha vida é uma esposa. Tudo que eu preciso é que meu marido me ame de um jeito. Tudo que eu preciso é que minha esposa me ame de um jeito. Talvez você, como Raquel, esteja fazendo de tudo para provar o seu valor. Tentando construir a todo custo uma imagem que não corresponde a quem você é. No seu trabalho, na sua escola, na vida social, ou talvez você esteja só mantendo a imagem de que está tudo bem com você, enquanto na verdade você sabe que não está. Talvez você seja parecido com Lia. Talvez você seja parecido com Raquel. Talvez você seja parecido com Jacó. E esteja só de braços cruzados, passivo diante da confusão no meio da qual você está vivendo. Afinal de contas, ela te permite desfrutar de alguns prazeres e ganhos como se você nem fosse responsável por eles. Talvez você esteja aí, olhando atordoado, sem saber o que fazer, mas acostumado com a dinâmica de pecado na qual você, sua família, o grupo social no qual você vive, se envolveram. Não importa qual seja a sua condição. O convite de Deus a você hoje é: confie na misericordiosa providência de Deus. E ao invés de continuar vivendo em função de você mesmo, comece a viver em função de Jesus. Ao invés de continuar vivendo em função de você mesmo, viva em função de Jesus. E para terminar, quando nós fazemos isso, duas coisas acontecem conosco. A primeira é que nós somos libertos da escravidão da idolatria e experimentamos transformações que antes pareciam inimagináveis. Talvez você esteja dizendo, pastor, tem solução para mim não, pastor. Pastor, você não conhece a minha família. Você acha que a de Jacó estava ruim? A minha está umas 3 vezes pior que a de Jacó, pastor. É uma bagunça só. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que trouxe redenção ao mundo a partir de uma família toda quebrada, não existe situação que ele não possa restabelecer. O Deus que pega uma família que não se entende e transforma esta família em uma única nação, não existe situação de pecado, não existe situação de instabilidade, não existe situação de quebradura que a graça e a misericórdia de Deus não possa restaurar. Então, se você decidir viver em função de Jesus, você será liberto da escravidão da idolatria e você experimentará transformações que antes pareciam inimagináveis, se não fora, dentro do seu próprio coração. E em segundo lugar, a sua própria luta contra a idolatria ganhará novo enquadramento. Eu não quero mentir para você, não. Nós não nos tornamos plenos imediatamente quando nós nos encontramos com Jesus. Não é assim que as coisas funcionam. Estarmos plenamente saciados é algo que precisamos aprender e que dura toda a nossa vida
cristã. Portanto, nós permanecemos lutando contra o pecado da idolatria, mesmo depois de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Mas nós não lutamos mais do mesmo jeito depois desse encontro. Sabem por quê? Porque uma vez que você está vivendo em função de Jesus, você sabe que Ele está formando um povo. Agora, não só um povo de uma nacionalidade, um povo de toda raça, tribo, língua e nação, e que a sua providência fará com que este projeto avance, apesar das nossas imperfeições e das nossas fraquezas. E misteriosamente, até as nossas imperfeições e fraquezas serão abraçadas pela providência de Deus, para que os seus projetos sejam cumpridos. Essa misericórdia é o que nos sustenta. E é por ela que nós seguimos firmes, sendo transformados de glória em glória, até o dia em que a nossa redenção estiver plenamente consumada. Vamos orar? Deus, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe o quanto nós somos tentados a viver em função de nós mesmos, ao invés de viver em função do Senhor. O Senhor sabe. Às vezes, na dependência que os outros nos amem, outras vezes, morrendo de desejo de nos autoafirmar diante das pessoas, construindo uma imagem que não é a nossa. Outras vezes, Senhor, desfrutando das consequências do pecado ao nosso redor, coisas que às vezes o nosso coração deseja fazer, mas que nós imaginamos que não somos responsáveis por elas, afinal de contas, nem somos nós que estamos criando. Senhor, nós somos criativos na expressão da nossa idolatria. Mas obrigado por nos deixares saber que a nossa criatividade é pouca perto da criatividade do Senhor. E que o Senhor, que é infinitamente mais criativo do que nós, está escrevendo uma história bonita, muitas vezes através de cenas que são feias. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por isso. Porque ainda existe feiura em nós, ainda existe feiura nos nossos relacionamentos, ainda existe feiura no contexto da tua igreja. E muito obrigado pela lembrança de que tu estás escrevendo outra história, diferente da história que nós estamos enxergando a princípio. E, ó Deus, a nossa oração nesta manhã é: livra-nos da idolatria. Ensina-nos a depor os ídolos do nosso coração. Sejas entronizado na nossa vida, na nossa alma, ó Deus, e sejas único em nosso coração. Essa é a nossa oração. E que nós colhamos em nossa vida os efeitos disso. Que sejamos libertos de toda a confusão que está ao nosso redor, ou libertos da dificuldade de viver no meio dela, a depender de qual for a vontade do Senhor. De todo modo, ó Deus, glorifica o teu nome em nós e dá-nos a graça de viver para a tua glória, convidando outras pessoas para essa história que o Senhor está escrevendo, para a glória do teu nome e para a nossa própria felicidade, em nome de Jesus. Amém.